Oi, meu nome é Júlia Comete, eu sou aluna da Universidade Federal do Rio Grande, do curso de Oceanologia, e vou apresentar um trabalho por meio de um infográfico que eu realizei para falar sobre o uso das macroalgas na área alimentar para a disciplina de Biologia de Macroalgas do Instituto Oceanográfico, re- dada pela professora Margarete Copertini. Então, vamos começar a falar sobre o uso das macroalgas na área alimentar. O título do infográfico é Macroalgas à Mesa, porque remete ao consumo das macroalgas, e muito se sabe sobre a quantidade de serviços que as macroalgas podem nos fornecer, sejam elas pardas, vermelhas ou verdes, mesmo com a diferença em relação à sua fisiologia e aos seus componentes presentes. Desde milênios atrás, os povos orientais já utilizam as macroalgas como fonte de alimento, devido ao seu grande incremento nutricional, seja com fibras, proteínas, minerais e aminoácidos. E a extração de recursos naturais a partir do oceano tem vindo a ser um crescente alvo com o decorrer dos anos. E isso acontece também com as macroalgas, que estão cada vez mais se tornando uma matéria-prima atraente para o mercado consumidor. E além de utilizar as macroalgas na alimentação humana, elas também são usadas em cosméticos, suplementos de rações para diversos animais, na indústria farmacêutica, como fonte de produtos químicos diversos, extraídos de agares, carragenas e algenatos. Então, aqui nós temos um resumo do que eu falei. As macroalgas, sejam elas pardas, vermelhas ou verdes, estão no nosso cotidiano na alimentação humana, na indústria farmacêutica, rações para animais, fonte de produtos químicos e muitas outras utilidades. Como fonte de alimento, as macroalgas são grande fonte de incremento nutricional, como fibras, proteínas, aminoácidos e minerais. Trazem benefícios à saúde, como redução de chances de doenças crônicas e benefícios para a atividade antioxidante, antitumorais e anticoagulantes. E agora eu vou falar um pouco sobre a diversidade das macroalgas. Cerca de 250 espécies de macroalgas são comercializadas pelo mundo, onde 150 são usadas como alimentação humana, principalmente no Oriente, com diversos efeitos de promoção à saúde. E falando um pouco sobre a composição, de modo geral, né, porque cada espécie, cada grupo taxonômico vai ter a sua característica. Mas falando de modo geral, as macroalgas apresentam cerca de 36% do seu peso seco em uma fração mineral, sendo uma importante fonte de iodo, principalmente as macroalgas pardas, e de cálcio. Elas apresentam baixo teor de lipídios, de 1 a 5%, porém com um elevado teor de ácidos graxos, que são benéficos ao ser humano. O teor proteico difere das diferentes grupos de macroalgas. Em média, elas têm um baixo teor de proteína, de 5 a 15%. E em relação aos aminoácidos, elas têm ácidos asparticos e glutâmicos, que constituem a maior parte da fração dos seus aminoácidos nas macroalgas marinhas. Então, aqui, cerca de 150 espécies de macroalgas são usadas para a alimentação humana, onde a produção é proveniente do cultivo aquicultura. Agora, falando um pouco do cultivo das macroalgas. As macroalgas surgiram na alimentação humana lá no Oriente, principalmente no Japão, desde o século IV e na China desde o século VI. E esses países se mantêm até hoje como grandes consumidores e produtores de macroalgas, devido à sua geografia que não permite grandes plantações de vegetais. E outros países asiáticos também dominam esse ranking, como a Indonésia, Filipina, Coreia do Norte, Coreia do Sul e a Malásia. Uma curiosidade é que o Japão apresenta
um consumo de 1,1 kg de alga seca por ano por pessoa, principalmente consumindo macroalgas vermelhas e marrons. Outro dado importante é que a produção mundial de algas alcançou 16 milhões de toneladas de peso vivo. Deste total, 93 foi por meio da aquicultura. Então, o principal meio é a aquicultura. E mesmo que elas ainda sejam abundantes em outras partes do mundo, infelizmente o ocidente do mundo não tem tanto esse costume de se consumir macroalgas. Apesar que com o avanço da globalização e a troca de culturas, esse consumo vem crescendo nos últimos anos. Mas ainda comparado ao Oriente, o Ocidente consome muito menos. Agora falando um pouco das espécies que são mais exploradas e cultivadas, a gente pode falar da pórfira ou a nori, que é uma alga vermelha amplamente produzida no Japão para a produção de sushi, produção de patês e como flavorizantes em sopas e snacks. As macroalgas verdes monostroma e enteromorfa são encontradas em baías e golfos do sudeste do Japão, na Europa e na América do Norte, e elas têm um elevado teor de proteínas, de vitaminas e de minerais. São usadas como flavorizantes, aplicadas secas em arroz, sopas e batatas fritas como um condimento, e em pratos quentes como o yakisoba. Outra macroalga que a gente pode citar é a Himantalia elongata, que é uma macroalga parda, rica em iodo e é usada em um prato chamado feijão francês, ou ela pode ser usada de forma cristalizada em açúcar, para ser usada para fazer doces como bolos e chocolates. Aí aqui eu citei algumas espécies que eu acabei de falar. E agora eu vou falar um pouco sobre alguns estudos que adicionam macroalgas a outros alimentos. Então, existem estudos sobre macroalgas que foram adicionadas em produtos à base de vegetais, em café, a produtos à base de carne e de peixe, com diversas aplicações benéficas. Então, em relação à aplicação de vegetais, foi adicionado a macroalga uva, a batata doce. Foi realizada a produção da batata doce em palitos congelados, enriquecidos com macroalga na superfície. E isso permitiu uma redução no teor de sal. E outro estudo que fala sobre o uso de macroalgas em café, os autores incluíram a alga Wint em pó de café torrado. A macroalga em pó foi adicionada em um café torrado para aumentar o valor nutricional, mascarando o odor natural da alga ao misturar num produto que tem um aroma característico. Aumentou a acidez, um maior teor de fenólicos totais e de flavonoides. Aumento da capacidade de ação oxidante e diminuiu os sólidos solúveis sem alterar a cor do produto. As macroalgas adicionadas em produtos à base de carne foi adicionadas em hambúrgueres para aumentar o nível de fibras e fitoquímicos, adicionando a macroalga elongata. Melhorou a sensação na boca, o aumento da fibra dietética e a eliminação de radicais livres. E também teve trabalhos que adicionaram a alga a peixes e derivados, com o objetivo de desenvolver novos produtos de cavala em conserva, incorporando algas comestíveis tanto na etapa de enlatamento quanto na etapa de salmoura, havendo um simultâneo melhoramento sensorial e enriquecimento de minerais. E agora, para ir já encerrando, vou falar um pouco sobre como a alimentação desses vegetais marinhos podem ser favoráveis à saúde, tanto na forma seca quanto
em compostos funcionais, as macroalgas podem fornecer a redução de doenças crônicas devido ao consumo das macroalgas, ajudar a excretar metais pesados, elementos radioativos e toxinas, além de controlar a obesidade. Estudos demonstram que principalmente as macroalgas pardas apresentam grande quantidade de compostos bioativos, como carotenoides, ácidos graxos e fitoesteroides, com grande efeito benéfico à saúde devido às atividades antioxidantes, antitumorais e anticoagulantes. E agora, para finalizar de verdade, ainda está em desenvolvimento técnicas para melhor ser aceito o consumo de macroalgas na indústria alimentícia, principalmente no Ocidente, estando em constante atualização com novas tecnologias. Ou seja, ainda é preciso avançar para as pessoas não terem tanto preconceito em consumir macroalgas, já que isso é uma cultura muito do Ocidente, do Oriente, e aqui no Ocidente a gente ainda tem esse preconceito. Assim como a indústria alimentícia tem se desenvolvido, a indústria de fármacos e de fontes de alimentos para animais também tem crescido para atuar como alternativas eficientes para diversos ramos desses locais, mesmo que não seja o foco do trabalho. E é isso, eu espero que tenha ficado claro e todas as informações e espero que tenham gostado.